Mel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, gente, marco. Muito importante para todo o desenvolvimento do mundo depois dela. Vai mudar a política, vai mudar pensamento, vai mudar tudo. Então, assim, esse quadro, essa imagem aqui, muito usada quando você fala de Revolução Francesa. É mostrando como se fosse uma república, né, na figura de uma mulher que está surgindo, que está carregando, que está trazendo um novo horizonte. Então, onde antes, né, mostrando ainda a questão da revolução, da luta, da guerra, mas a república como uma mulher que está chegando e que vai trazer transformação. E é verdade. Então, a Revolução Francesa foi uma revolução política liderada pela burguesia que encerrou o antigo regime, absolutismo, francês. É tradicionalmente utilizada para assinalar o início da Idade Contemporânea. Gente, foi tão importante que a Idade Contemporânea é marcada a partir dela. Quando você pensa em revolução política, né, não pensa só limitada à política, não, mas assim, há várias áreas de pensamento, né? Então, ela foi pensada pela burguesia, quando você vê aqui, liderada pela burguesia que encerrou o antigo regime francês, a burguesia, ela já tinha dinheiro, né? A burguesia, o comércio, os burgos começaram a ficar muito cheios de dinheiro, a burguesia já tinha muito dinheiro, mas a gente tinha uma sociedade francesa altamente estratificada, dividida em classes, né? Em estamentos aonde você podia até ganhar dinheiro e ficar rico. Agora você não tinha ascensão social. Você não conseguia ter, por exemplo, os privilégios que nobreza e vocês vão ver mais pra frente, olha só. Antes da gente pensar na Revolução Francesa, vamos pensar o processo que foi até ela estourar de fato, né? Então, esses antecedentes seriam mais ou menos décadas de 70 e 80, né? 1770. Primeira coisa, gastos excessivos da corte e guerras. Então, você tinha uma corte, né? Corte, gente, pensa naqueles filmes que tem o rei, né, que tem aquele palácio e que tem aqueles nobres todos que moram com ele, né? Aqueles nobres todos formam a corte. É aquele que está em volta do rei e que tem um monte de privilégios, né? A nobreza tem um monte de privilégios, não pagam impostos e tem gastos muito altos porque tem um padrão de vida muito elevado. Além disso, tem as guerras. A principal foi a Guerra dos 7 Anos e também auxílio na independência dos Estados Unidos. Vamos lembrar que França e Inglaterra, né, tinham entrado em guerra, Guerra dos 7 Anos. E aí, quando os Estados Unidos tentam fazer a independência, estão em guerra contra a Inglaterra, é aquilo, inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí a França vai ajudar os Estados Unidos a se separar da Inglaterra. E aí começa a ter um aumento de impostos para cobrir as despesas, tanto desse gasto que tem da corte, como das guerras, né? A guerra contra a Inglaterra e também no auxílio dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Além disso, você tem uma agricultura atrasada e afetada por problemas climáticos. Então você já está com uma economia dificultada por causa das guerras e do gasto da corte. E além disso, você tem uma população pobre sem condições de uma alimentação digna. Então você está vivendo quase com um caos ali. E a sociedade estamental é aquela sociedade dividida em estamentos, onde nobreza e clero têm uma série de privilégios, como o principal, não pagamento de impostos. Olha só, aqui fica muito mais fácil para vocês entenderem. Pensa que a base da sociedade, aqui embaixo, é o terceiro estado, que foi formado por camponeses,
artesãos, burguesia. Dentro da burguesia, gente, tem a alta burguesia e a pequena burguesia. Essa divisãozinha, tá? Alta burguesia, pequena burguesia, alto clero, tudo é muito importante para você entender o desenvolvimento do processo, porque em cada momento da revolução, esses subsegmentos, alta burguesia, pequena burguesia, tentavam defender os seus interesses, e isso ia mudando a forma como a revolução estava sendo conduzida. Aqui esse terceiro estado é sem privilégios e com pesados impostos. Gente, você preste atenção numa coisa. Aqui a gente está vendo o terceiro estado como uma coisa só. Mas tem como dizer que camponeses e burguesia são iguais? Têm as mesmas condições? Não. A burguesia aqui já está com um poder econômico muito grande. Só não tem ainda representação política de peso, de fato, e nem prestígio social, tá? O segundo estado, gente, é formado pela nobreza, né? Os nobres, que tem os de espada e o de toga, que são aqueles nobres que são da luta, né? O de espada, os cavaleiros, e aqueles que são a nobreza também, que vive da corte mesmo. Eles têm uma série de privilégios. E o primeiro estado é o clero, né? Eles são dotados de privilégios. Alto clero, baixo clero. Se você pensar nessa sociedade é o seguinte: esses aqui rezam, esses aqui governam, esses aqui trabalham. De forma clara, é isso. E é muito dividido. Ah, então eu vou trabalhar e vou governar. Não. Não existe essa mágica. Você não consegue. Isso aqui, gente, ó. Você subindo. Não existe. Não tem. Quando você pensa em mobilidade social, é quando você pode subir ou descer. Não, isso daqui, ó, é uma linha mesmo que separa, ó. Você não consegue ultrapassar a barreira do estamento. Bom, vamos chegando nos acontecimentos. Tem que ser devagar porque são vários pequenos acontecimentos até chegar a Revolução. Assembleia dos Estados Gerais. Início de 1789. Grava essa data. É muito fácil. Revolução Francesa. Pega o 9 no último, né? Se você pegar de 0 a 9. É 9, 8, 7 e 1. 1789. Eu sempre falo, se em história você conseguir gravar pelo menos a data da Revolução Francesa, você já vai saber se sair por várias questões de vários assuntos. Início de 1789. A crise socioeconômica reflete na política. Socioeconômica, a gente está falando de uma crise social e econômica. Muitas vezes as duas andam lado a lado. Porque se a economia está ruim, a sociedade, a parte social, a questão social é altamente influenciada de forma negativa. E aí Luís XVI renomeia Jacques Necker como seu ministro. E aí, o que é isso aqui, gente? O rei, ele está tentando fazer medidas para melhorar essas condições socioeconômicas. Então ele faz uma mudança. Ele nomeia um outro ministro, tá? Para tentar resolver esses problemas. Em maio de 1789, o Necker, o novo ministro, convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E é aí que o negócio começa. A Assembleia dos Estados Gerais, gente, é uma assembleia formada por representantes dos 3 estados, né? Primeiro, segundo, terceiro. Nobres, o clero e o resto, que era o povo. A função dessa assembleia é votar possíveis mudanças que melhorassem a situação socioeconômica e política da França. Vamos lembrar que ele entrou como ministro exatamente para mudar isso. O sistema de votação era o seguinte: cada estado tinha direito a um voto, o que privilegiava o clero e a nobreza. O terceiro estado defende o voto individual. Como tinha a maioria dos representantes, conseguiria mudanças em seu favor. Preste atenção, vou voltar aqui para vocês para a gente pensar.
Nesse sistema de votação, cada parte dessa daqui teria direito a um voto. Então vamos pensar o seguinte, vamos aumentar os impostos em cima dos alimentos. Pensa. Aí vamos para a votação. Primeiro estado, aumentar imposto. Ele paga imposto? Não. O segundo estado paga imposto? Não. O terceiro estado paga. Vai querer? Não, eu não quero que aumente mais os impostos. Só que se você pensa em voto por estado, esses dois juntos sempre vai ser o quê? 2 contra 1. Eles sempre vão ter as suas vontades prevalecidas. Agora, por outro lado, se for por representantes, ou seja, se for por quantidade, olha só, o terceiro estado é a base da sociedade. No terceiro estado, a quantidade é muito maior. Então, quando fosse para votação, esses aqui podendo votar por quantidade, eles sempre iam ganhar, porque aqui o número é só pensa mesmo na estrutura que está esse triângulo. Olha como embaixo, né, é a base, é onde tem mais, é onde sustenta. Então, esses dois queriam voto por estado, porque sempre ganhariam de 2 a 1. Agora, o terceiro estado quer o quê? Voto individual. Eles querem ter chance de ter a sua opinião, de ganhar em alguma posição. Dentro desse impasse, o rei ele tenta fechar a assembleia. Tipo, calma aí, eu convoco, eu estou tentando fazer mudanças e vocês estão discutindo se é voto por estado, se é voto... Então eu vou fechar, não vai ter mais nada, não vamos discutir mais nada. Só que aí começa o juramento do jogo da pela. Os representantes do terceiro estado invadem uma sala do palácio exigindo uma constituição. E aí entra na formação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, quando tenta fechar a Assembleia, o terceiro estado fala assim, não é assim não. Pensa o terceiro estado, principalmente a burguesia. É aquilo, a burguesia já tinha poder econômico. Eles querem ter poder político também. Então, eles vão para uma das salas do palácio, se reúnem em Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte, gente? É um grupo de pessoas que se reúnem para tentar fazer uma Constituição. Constituição é aquilo que é o código máximo das leis de um país. Aí, a Guarda Nacional. Começa a se formar essa Guarda Nacional, que nas ruas de Paris, a burguesia arma a população contra o rei. Nesse impasse de acaba com a Assembleia, vamos nos reunir, vamos votar uma nova Constituição, a revolução chega nas ruas. Nas ruas, o povo começa já a se revoltar contra o rei. Em 14 de julho de 89, a população ocupa a fortaleza da Bastilha. A luta se estende a toda a França, inclusive as áreas rurais. Estava estourada a revolução. Não queriam mais o absolutismo como ele existia. Quando a gente pensa aqui na Bastilha, queda da Bastilha. Gente, essa imagem aqui está representando a Bastilha, né? Como se fosse a população invadindo e destruindo. A Bastilha era uma prisão política e representava a dureza do absolutismo. Caiu assim um dos símbolos do absolutismo. A queda da Bastilha é muito significativa. É o quê? É o povo indo para a rua. É o povo acabando, liquidando com um dos símbolos do absolutismo. Então ali, de fato, a revolução mostra que veio e o povo mostra o poder que tem ali na França, sendo capaz de fazer a sua revolução. A gente vai ficar agora por aqui na queda da Bastilha. Na próxima videoaula, a gente continua o processo de revolução da França.